Olá, bom dia, pessoal. Tudo bom? Muito bem-vindos. Para quem não me conhece, mas acho que boa parte das pessoas aqui já teve em algum momento algum contato comigo, mas para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Prata. Eu tenho aí um bom tempo aí de história com o Intor, tá? Trabalho com o Intor desde 2008. Eu entrei na PC Sistemas à época em 2009, trabalhei muito tempo na área de serviços aí, implantação, consultoria de melhores práticas, fui coordenador de time de diversas regiões, né? Iniciei pelo Sudeste e Sul, mas também fui do Norte, estive em quase todos os estados do Brasil em implantação de Wintor, tive privilégio de estar em muitos projetos, muitos parceiros, clientes e amigos, onde eu ganhei uma bagagem bacana aí, tanto da área de distribuição, varejo, atacado, quanto da área financeira, onde hoje eu assumi. Estou fazendo agora, no mês de setembro, 3 anos, aniversário de 3 anos de PO aqui do módulo financeiro. E a gente, desde que assumiu o módulo financeiro, vem tentando trazer novidades, tentando trazer algo mais moderno, mais automático, né? Tanto até pelo esse tempo de serviço que eu tive no campo e estando lado a lado aí, sentindo as dores, né? Então, quando tive a oportunidade, o privilégio de assumir aqui a cadeira de PO, a gente vem tentando trazer aí novidades, automações e etc. Tá? Então, a gente vem trabalhando muito forte nos últimos 3 anos. Já entregamos algumas coisas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também estamos trabalhando muito, muito forte, especialmente este ano. Vamos fazer entregas bem relevantes daqui para o final do ano, então por isso é bacana vocês estarem bem atentos aí aos webinars que a gente está fazendo do módulo financeiro. Além do que eu já fiz semana passada, acho que muitos de vocês estiveram, fiz dois, né, na semana passada. Tem esse e temos mais dois ainda essa semana, tá? Tem mais um amanhã e mais um quinta-feira. Estejam todos convidados para esses temas que a gente vai bater um papo com todos vocês. Fazer já um combinado aqui, né? Qualquer pergunta que tenham, fiquem à vontade de fazer lá pelo Q&A, né? O QIA. Se tiver em português, o seu Zoom é o perguntas e respostas, né? Então, é, façam as perguntas, conforme for andando aqui, desenrolando, dependendo da pergunta, a gente já no meio da apresentação mesmo, de repente pode fazer a devolutiva, ou no final a gente faz aquele momento lá onde eu tento correr em todas as perguntas aqui e responder todas, tá bom? À medida do possível aí a gente tenta responder todas. Então fiquem à vontade, mandando as perguntas que a gente vai respondendo no decorrer da apresentação. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai bater um pouco de papo sobre a parte da conciliação financeira no Intor, tá? Como é hoje e como que a gente está construindo algumas automações bem interessantes para o decorrer aí dos próximos anos. Primeiro, eu vou fazer um overview, né? Para quem esteve na semana passada, pode parecer um pouquinho repetitivo, mas de repente uma forma diferente de falar também é bacana. Sobre o conceito de EDI financeiro que a gente vem trazendo para o Intor, né? A gente vem trabalhando muito fortemente nessa parte de integração. Por quê? Porque de verdade a gente acredita nessa frase aí que está em verde aí, né? Que nesse nosso mercado de distribuição, atacado e varejo, ter um sistema financeiro integrado aos bancos é um diferencial estratégico, né? Por quê? Porque vai oferecer agilidade, vai oferecer segurança, né? Especialmente segurança, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Automatiza fluxo de informações financeiras, elimina a digitação manual e reduz erros, né? E aí faz com que exista um grande ganho de produtividade, né? Muito mais controle de fluxo de caixa e também decisões mais rápidas e assertivas, né? Isso sem contar que você acaba que consegue utilizar aquela pessoa que faz hoje operações extremamente manuais para coisas mais nobres, né? Então você tira um pouco daquela operacionalização que a máquina pode fazer por você para utilizar o que nós, seres humanos, temos de melhor, que é o nosso cérebro, né? Então, trabalhar com coisas criativas, trabalhar com coisas onde ele consiga fazer entregas mais relevantes para a gente. Esse é o objetivo de uma automação, de uma automatização, né?
Muito importante falar que a gente tem ganho de produtividade, mas especialmente a gente tem ganho de segurança, né? Por que que a gente tem ganho de segurança? Porque quando a gente fala em um fluxo, em um trabalho onde ele é manual, ele está sempre sujeito a erros, sejam erros humanos não intencionais, né? Às vezes uma falha de digitação, né? Um equívoco numa análise, seja um erro humano intencional também, né? Às vezes alguém quer fazer alguma operação de, de má fé. Aqui, quando a gente fala no financeiro, é muito sensível, né? Especialmente aqui neste foco que a gente está falando, que é a conciliação financeira, que é a confirmação de tudo o que aconteceu. Então, se quando eu faço uma conciliação financeira, eu não consigo ter segurança naquele processo, não consigo ter garantia naquele processo, fica complexo para o gestor da empresa, né, para o dono da empresa, para o diretor, para o presidente da empresa, conseguir ter segurança no que está acontecendo e ter certeza que as coisas estão indo como ele acredita que estão acontecendo. Então, aqui é muito sensível mesmo quando a gente fala na conciliação financeira. E além dessa segurança de operação, né, de evitar algo que seja uma manipulação de dados, coisas nesse sentido, a gente também fala na segurança de evitar evasão de informação, né? Então, quando eu faço trocas de arquivo de TXT, a gente corre riscos, né? Quais riscos? A gente corre um risco que aquele arquivo seja interceptado e manipulado, né? E aí, quando isso acontece, pode acontecer N situações. No caso da conciliação, vazar informações sensíveis da empresa, né? Então, quando a gente fala em segurança, a gente fala tanto num contexto de garantir que a gente tenha uma operação segura com redução de riscos de compliance e de desvios, etc., quanto com essa questão de evitar com que aquele arquivo TXT eventualmente caia na mão de alguém que não deva para vazar informações. Ok? É, vamos lá. Então, quais que são os fluxos, né? E aí daqui a pouquinho eu vou falar também sobre o que a gente está construindo na sequência, né? Primeiro fluxo que a gente já construiu, já existe, já funciona, é a integração do contas a receber através do boleto híbrido. Eu sei que muitos de vocês já estão utilizando, né? Pelos nomes que eu vi aqui de quem está participando, mas para quem não está, fica o convite para conhecer, né? Que é através da Techfin. Então, contrata-se um produto, né, da Techfin, que é o boleto híbrido, e ele já está integrado ao Intor, tá? A gente já tem esses bancos homologados aqui, né, que é Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Sicoob, Sicredi, esses já são bancos homologados, tá? E temos também agora, até para quem tem Caixa Econômica saber, já foi finalizada a parte da integração junto à nossa integradora, Techfin, Shipay, e a gente já está trazendo para o Intor. O Cleito está comentando, inclusive, que o Bradesco ainda tem alguns ajustes. De fato, na camada Shipay, eles estão fazendo alguns ajustes de integração lá do lado deles para poder finalizar 100%. Nada no Intor, tá? Mas existe sim lá na camada Shipay, Bradesco, onde eles estão fazendo algumas finalizações para poder estar 100%. Mas eles vencendo essa etapa, do nosso lado aqui do Intor, a gente não precisa fazer nenhum tipo de alteração, porque a integração, o contrato de dados não muda, tá? E então, né, finalizando, a Caixa Econômica, para quem é cliente da Caixa, também já está muito próximo de ser liberado, tá? Eles já finalizaram do lado deles, lá da Techfin e da Shipay, e eu já estou iniciando na próxima sprint a integração aqui do meu lado, a homologação. Então, ainda este ano, teremos a Caixa Econômica, ok? É, falamos na semana passada, para quem esteve com a gente aqui, sobre a integração de contas a pagar via API, né? Então, a gente está trazendo até o final do ano essa integração via API com dois bancos, Bradesco e Itaú, inicialmente. Depois, sim, iremos tombar para os bancos que tenham disponibilidade de tecnologia, tá? Um produto que não precisa ser contratado, né? É só bom dar esse lembrete, porque na semana passada a gente falou sobre ele, porque ele é um produto de pacote,
ok? Mas a gente está integrando aos poucos e fazendo as homologações. E aí temos também o fluxo de extrato bancário, que é o que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, então eu vou pular aqui, que daqui a pouquinho a gente fala com mais informações sobre ele. A integração para importar o DDA dos bancos, tá? E também a parte de integração via OFX. Por que que a gente está, a gente só falou, poxa, você está falando que a gente está trabalhando tudo por API, por que que vai inventar trabalhar por OFX? Porque muitos bancos, infelizmente, não têm tecnologia, talvez vão demorar para ter tecnologia para integrar extrato via API. E aí, a forma que a gente trabalha hoje, o extrato via arquivo de texto, ele traz informações muito básicas, né? Muito pobres, e a gente acaba que não consegue ter uma atuação tão bacana em cima daquilo. E aí, além disso, a gente precisa ficar homologando, porque cada banco manda de um formato diferente. Quando a gente for falar em OFX, né, a gente não precisa se preocupar, porque aí é um padrão e qualquer banco que exportar no OFX, as informações são por tags, então elas vão vir sempre iguais e eu vou conseguir usar essas informações e fazer a integração. Isso, obviamente, para bancos que não tiverem API, ok? Eu estou vendo perguntas, podem ir mandando, daqui a pouco a gente volta e responde todas elas, tá, pessoal? Não vai ficar nenhuma sem resposta, não. Então, falando sobre essas novas jornadas que a gente está construindo, né? Contas a pagar, como eu falei, a gente já teve o webinar na semana passada, então não vou entrar muito em detalhe, né? Vou deixar a consideração financeira para o finalzinho, que a gente vai falar sobre hoje. A integração de importação de DDA via API, né? Então, qualquer ideia dessa integração, bato lá no banco via API, pego os DDAs que o banco me manda e trato essas informações no Intor. A gente você fala, mas hoje já existe isso. Existe mais ou menos, existe através do arquivo TXT e a gente trata algumas poucas informações. A ideia via API, como vem muito mais informações nessa interação, é a gente ter mais insumos para conseguir de fato é, fazer o vínculo daquele contas a pagar com contas a pagar que já existem no Intor e também dar a decisão para o usuário ali, poxa, estou recebendo um contas a pagar via DDA, que ainda não existe no Intor, mas não é uma compra, ou seja, eu não vou ter uma entrada né, via as rotinas padrão lá, seja entrada de mercadoria, entrada de consumo, seja lá o que for, ou seja, eu não vou fazer esta entrada lá daquele produto, eu posso eventualmente dar entrada direto via esse arquivo de DDA no contas a pagar. Por exemplo, né, um exemplo aqui, sei lá, um contas a pagar de uma conta de consumo, né? Então, coisas nesse sentido. Esse aqui está um pouquinho ainda distante, porque a gente já conversou com diversos bancos e, por enquanto, o único que estava disponível é o Santander. Então, a gente ainda está verificando como que a gente vai fazer. Mas tão logo a gente consiga trabalhar com os bancos, a gente vai trazer isso. É uma decisão estratégica. E como eu comentei, o FX para os bancos que eventualmente não tenham essa operação de API, ok? Bom, consideração financeira, nós vamos entrar mais no detalhe, né? Então, qualquer ideia aqui é de fato eu bater lá no banco e via API trazer esta informação para o Intor, ok? E aí tomar ações, né? Como a conciliação automática de algo que eu consiga fazer o vínculo, ou eventualmente a geração de despesas, receitas, transferências diretamente através de ações automáticas, né? Óbvio que nem tudo dá para ser 100% automático, porque uma despesa, uma receita, eu preciso falar que conta que eu vou fazer aquilo, que tipo de despesa aquela, que tipo de receita aquela, se é uma transferência, tipo, de que conta para que conta, de que conta tá fácil, se ou para que conta, dependendo do caso, se é uma entrada ou uma saída, mas a outra ponta, né, da onde saiu ou para onde foi o dinheiro. Então, tem algumas informações que o usuário precisa informar, mas dali para frente o sistema consegue fazer tudo o resto automático, né? Essa que é a ideia da conciliação financeira automatizada. Bom, vamos entrar no detalhe. Como funciona hoje? Hoje a gente tem, para quem não tá acostumado, porque muitas vezes, muitas reuniões que eu converso, que eu falo com clientes, tem cliente que realmente não conhece, então é bom a gente falar.
Tenho certeza que a maioria de vocês conhece, mas muito cliente não conhece, então é bom a gente comentar. Nós temos a rotina 643, que é uma integração via TXT. Então, não é o FX, tá? Por isso são poucos bancos integrados, porque o banco tem que mandar num formato específico aquele arquivo, a gente homologa, a partir dali a gente consegue. São poucos bancos, não são muitos. Mas como funciona hoje? Por esses bancos homologados, eu tenho que ir lá no site, em algum local, baixar aquele arquivo TXT, aí disponibilizo numa pasta qualquer que seja, o usuário tem que abrir a rotina 643, escolher aquele arquivo, escolher o banco para eu fazer o confronto, mandar processar. Aí ele abre uma lista de tudo que ele encontrou naquele arquivo TXT para você poder selecionar o que de fato você vai querer usar, né? Pode selecionar todos, né? Normalmente seleciona todos, mas de repente não. Às vezes você quer uma coisa específica, às vezes você está reprocessando alguma coisa, mas enfim, você escolhe o que você quer. Aí você segue para um segundo, para um terceiro fluxo ali, onde é realmente fazer alguns vínculos, né? Ah, esse cara aqui, essa saída de R$ 20 é referente a esse contas a pagar que tem aqui. Essa entrada aqui de R$ 100 é esse Pix aqui. E aí você vai fazendo os vínculos e quando você dá o avançar, ele processa aquele cara, né? Eu não consigo fazer muito mais do que isso com o que vem no TXT por causa que as informações realmente são poucas, tá? Quando a gente fala em API, é interessante porque vem muito mais informação. No OFX também, tá? E depois eu sigo para um fluxo aonde o que eu não fiz a conciliação, eu posso gerar uma despesa, uma receita ou uma transferência de forma semi-automatizada. Por que semi-automatizada? Porque é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Eu preciso fazer alimentar o sistema com algumas informações para depois ele seguir o fluxo. Ou seja, é uma despesa, que conta gerencial, é uma receita, que conta gerencial, é uma transferência, de que conta para que conta, né? Se é uma saída, se é uma entrada. Então, a gente tem algumas coisas que a gente precisa alimentar, mas aí dali para frente o sistema já processa aquela parada e ele já entra, inclusive, conciliado, né? Então, ele elimina a necessidade da 631 ou 632, se for uma transferência, e também da 604, né? Isso é a 643 hoje, é como ela funciona hoje, para alguns bancos, ok? Como que vai funcionar a Copay, né? Então, ele vai ficar muito mais automatizado, né? Então, primeira coisa, automaticamente eu vou buscar na API e vou trazer essas informações. Então, não precisa importar nenhum arquivo. A gente sai daquele problema que a gente comentou de ter que importar arquivo, abrir o site, trazer o TXT, correr alguma série de riscos que isso pode impactar, ou até demorar, porque precisa alguém entrar no site e fazer, enfim, né? Essa parte de ter que importar o arquivo TXT, ela morre. Meu sistema automaticamente vai bater lá na API todo dia, né? Todo dia eu vou bater lá na API e vou importar e vou trazer e vou deixar tudo prontinho aqui, já pré-vinculado para você só confirmar, porque é necessário, é importante que alguém bata o olho, saiba o que está acontecendo, né? É, eu quero agora processar porque pode ter ocorrido uma operação há 5 minutos atrás e eu quero ver ela, né? Os bancos disponibilizam essas movimentações. Beleza, você vai clicar processar, eu vou bater lá e vou trazer aquela informação. Às vezes um Pix que você recebeu, ou um tributo que você pagou, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, automaticamente eu vou fazer esse fluxo para você, mas você vai poder, se desejar, fazer na hora que você quiser clicar para eu bater na API e trazer aquela informação. Eu vou trazer todas as informações na rotina já pré-vinculadas, porque como eu consigo trazer outras informações, eu consigo vincular de forma mais fácil, sugestões, né? Olha, isso aqui eu encontrei e eu acredito que é isso aqui. Alguém, obviamente, tem que bater o olho, validar, verificar se não tem nada errado. Às vezes eu tenho mais de uma despesa com o mesmo valor e pode ser que o sistema faça a sugestão errada, você faz uma inversão, enfim, né? E manda ele finalizar e ele vai fazer todo o fluxo para você. E aquele fluxo que eu comentei de despesas, receitas e transferências, ele é muito parecido com o que existe hoje. Por quê? Porque ali eu tenho, de fato,
alimentar informações. Ali não tenho muito como fugir daquilo, ou seja, esses caras aqui que eu não consegui encontrar, que eu não consegui conciliar, o que que eu faço com eles, né? Eu posso gerar uma despesa, uma receita, ou, né, que é interessante, como eu estou fazendo carga, né, de tabelas baseadas na API, de repente eu posso até deixar aquele lançamento em stand-by. Ah, isso aqui eu não quero fazer agora porque eu sei que vai ter esse lançamento no Intor, alguma coisa aconteceu que a pessoa ainda não fez, mas ele vai aparecer aí eu vinculo, por exemplo, né? Então, às vezes alguma coisa que você queira aguardar um pouco para vincular, ou já vai e já finaliza, tá? Então, ele vai ficar muito mais automático. Óbvio que conciliação, pessoal, não dá para a gente tirar 100% do olho humano, porque se a gente tira 100% do olho humano, a gente incorre em riscos de as coisas acontecerem sem a gente perceber, né? Então, mas aí aqui uma atividade muito mais nobre. Ele tira toda aquela parte de manual, né? Gera arquivo, traz arquivo, olha. Não, ele vai pegar, vai ver tudo o que aconteceu, se faz sentido e vai realmente finalizar a operação. Então é uma coisa muito mais analítica do que operacional, ok? Bom, principais ganhos. Aí a gente depois já vai para a parte de perguntas. Podem ir colocando, já tem algumas aí, mas podem ir jogando as perguntas aí, pessoal. Quais são os principais ganhos, né? Primeira coisa, né? Esquece aquilo que a gente sempre fala. Nessas integrações via API que a gente está fazendo, todas elas, né? Todas as que eu falei que já foram feitas ou as que estão sendo feitas, ele elimina a necessidade do time de TI ter que ficar fazendo validações com o banco, porque isso é tudo feito por nós na nossa homologação. A partir do momento que a gente homologa, que a gente disponibiliza, está pronto para usar. Então, para o time de TI é um ganho enorme aqui, porque não precisa ficar se preocupando em fazer aquele monte de validação que hoje precisa. Manda arquivo, testa se funciona. Não, é pegar, botar e começar a funcionar, né? E fazer um treinamento para o time. Produtividade, porque reduz muitas operações manuais de ter que ficar importando arquivo, de ficar tendo que buscar, esperar, às vezes, um usuário que tenha o privilégio X para entrar no banco, importar aquele arquivo, às vezes aquela pessoa tem algum problema naquele dia e chega um pouco mais tarde, e aí você trava todo o fluxo. Então, você tem um grande ganho de produtividade, né? Muito mais segurança, porque estamos falando de uma conexão 100% criptografada de ponta a ponta, né? Sem nenhum tipo de troca de arquivos, a não ser essa comunicação via JSON, né? Para quem está acostumado, ou seja, eu com geração de token e tudo mais, eu bato lá, pego aquela informação, trago para o Intor de forma que não dá para ser interceptado, né? Muito mais agilidade, né? Então, a ideia aqui, como eu comentei, como eu tenho mais informações na API, é conseguir dar é, já uma coisa mais pronta, mais mastigada para o usuário do que é hoje. Por quê? Porque eu tenho mais informações para encontrar no meu banco de dados do que se trata aquelas despesas, receitas que eu estou localizando. Garantia, porque o fluxo ele é todo 100% feito por nós, pela TOTS, né? E também compliance, justamente por eu ter um processo seguro, sem nenhum tipo de intermediário e reduzindo os pontos de impacto, né? Reduzindo as integrações, reduzindo qualquer outra coisa que possa eventualmente gerar um risco de compliance aqui, né? Vamos lá, deixa eu verificar as perguntas aqui. Bom, o Juan Carlos, né, está perguntando aqui: existe custo para implantar essas integrações via API? Não vai existir nenhum tipo de custo, tá, Juan? Essas APIs que estão sendo construídas, elas estarão disponíveis assim que lançar para os clientes que tiverem o Intor na versão que elas forem lançadas, né? Então, por exemplo, essas APIs, essas coisas, elas não vão sair, obviamente, para a versão 37. Para quem não sabe, a gente está terminando de homologar a versão 37, ela vai estar disponibilizada no comecinho de outubro agora. A gente está em fase final de homologação, onde tem muita coisa de reforma tributária e tudo mais. Acho que todo mundo está ciente disso. Então, para essa não tem tempo hábil, mas para a próxima, para a versão que sai no começo do ano, a gente já vai disponibilizar as APIs que já estiverem prontas. E para os usuários que fizerem a migração para a versão que tiver disponibilizado, não haverá custo para essas APIs. A única que tem, acho que todos já estão acostumados,
é a integração do contas receber que precisa da contratação da Techfin, tá? Do BolePix. Mas essas outras todas que eu comentei, contas a pagar, integração do extrato bancário, DDA e o FX, essas são integrações dentro do pacote que você já tem contratado, ok? Só vai precisar garantir realmente que você faça a atualização do sistema. Por isso é importante vocês manterem o sistema o mais próximo da versão corrente possível. Tá? Leandro Soares, vai ser uma rotina para fazer cadastro dessas APIs para acesso ou vai ter que contratar até que fim? Acho que eu acabei respondendo, né? No caso do contas a receber, tem até que fim, mas no caso do contas a pagar, ou etc., é isso que você está falando, tá, Leandro? Vai ter um local, né? Onde você, lá na 524, lá no cadastro de banco, você vai ter um local onde você vai poder parametrizar que tipo de integração aquele banco tem e, e as configurações. Né? Cada banco tem as suas regras, né? API, usuário, senha, tem banco que exige certificado, aí você tem que subir o certificado para o servidor, todas aquelas questões de configuração. Cada banco tem as suas regras, tá? Por exemplo, a gente está trabalhando no momento com a integração com o Bradesco e Itaú, né? É bem diferente de um para o outro. O Bradesco exige o certificado, o Itaú não. Então a gente tem que ter toda essa configuração disponível, mas você não vai depender de um terceiro, tá? Você vai poder fazer isso tudo você mesmo. Ó, o Cleiton me provocando aqui, falando que ele já tem algumas questões lá. Te visito sim, Cleiton. Vamos ver aqui. José Tairone, integração com a caixa, como saber quando finalizar o dev? Você está falando lá do contas a receber, do Bolepix, né? A gente sempre divulga, não sei se vocês estão atentos, mas a gente sempre divulga esse tipo de coisa no Wintor News, lá no menu do Wintor. Então, tudo que a gente entrega, a gente divulga lá. Lá é um canal, tá? Outra forma é realmente através do seu executivo de vendas, porque ele vai ter essa informação assim que a gente lançar, tá bom? E também, se você quiser, José, pode me procurar daqui a pouquinho. Aliás, eu vou até mudar o slide aqui já, porque quem quiser já pega meu e-mail aí, tá? Então você pode me mandar um e-mail e aí, quando tiver disponível, eu te aviso, mas aí eu lembro, tá? No caso do contas receber, ou seja, no caso do boleto híbrido, existe a necessidade da contratação do produto junto até que fim, tá bom? Douglas Barbosa. Daniel, sobre essa parte de envio de remessa na forma automática 775, quando houve um pagamento de forma manual pelo banco e tivemos que lançar no 749 para baixar no sistema, haverá alguma forma de baixar o borderô dessa operação manual sem a necessidade de enviar a remessa ao banco de forma automática para evitar o pagamento em duplicidade, já visto que o pagamento já foi realizado de forma manual? Sim, tá, Douglas? Por quê? Aqui, na verdade, a gente estava falando do contas a pagar, tá, pessoal? Do webinar que foi na semana passada, mas acho que é bacana a pergunta, né? Que acho que pode ser a dúvida de outras pessoas aqui também. No momento que você vai fazer o fluxo da 775, você vai escolher a forma que você quer fazer aquele pagamento. Esse que é o desenho que a gente está fazendo. Então, quando eu fizer aquele fluxo de integração via API daquele título, ele vai, mas eu vou ter a opção de só fazer a baixa do título, tá? Porque às vezes aconteceu algo nesse sentido, por qualquer razão que seja, eu já precisei fazer, às vezes eu não podia esperar, às vezes eu não podia esperar o usuário fazer a operação, às vezes eu tive que pagar anteriormente algo e não fiz o fluxo de adiantamento no Intor, algo que fugiu da rotina e eu precisei fazer. Você vai poder baixar esse título sem a necessidade de fazer o fluxo, tá? Mas é óbvio que a gente sempre indica e sugere que utilize as rotinas do Intor para você ter todo o fluxo bem rastreadinho e as coisas acontecerem da forma correta. Tá? Então, às vezes, alguma coisa que você hoje está precisando fazer de forma manual, com as automações você não vai precisar mais, porque você vai ter mais agilidade. Talvez a gente resolva este problema sem você precisar fazer essa operação manualmente, tá bom? Mas respondendo, sim, você vai ter essa opção de não enviar aquele cara via EDI financeiro para o banco. Próximo aqui. Ian Batista, como funcionaria essa conciliação automática quando no Intor eu faço um borderô com vários títulos e o banco processa um único registro de saída no montante pago?
Pergunto, pois a rotina 643 não conseguiu localizar para conciliar. Então, vamos lembrar aqui, eu estou trabalhando sempre bancos casados, né? Então, no caso, no momento, eu estou trabalhando o contas a pagar e o extrato do Bradesco, contas a pagar e o extrato do Itaú. A gente está trabalhando com bancos casados. Então, essa informação eu vou ter aqui, ó. Então, por isso que eu falei, quando eu trabalho com API, ao invés de só o TXT, eu tenho muito mais informação do que se trata. Então, eu vou receber, por exemplo, o número que eu mandei para ele daquele borderô de pagamento. Eu consigo localizar aquela informação, né? É diferente do que acontece hoje com o arquivo TXT, que é um pouquinho manco mesmo, tá? Por isso a gente vai conseguir. Então, sim, você montou um borderô único para o banco. Ele processou de uma vez só e ele mandar um valor só, né? Acontece muito contas a receber isso. Eu vou conseguir localizar aquele cara e fazer essa conciliação, tá? Aí também vai depender um pouco do banco, tá, Ian? Por que que eu estou falando que vai depender um pouco do banco? Porque da mesma forma que cada banco tem a sua própria integração, né? Sua regra lá, tipo, um conecta de um jeito, outro conecta de outro, também cada banco tem uma regra diferente para o contas a pagar. Por exemplo, o Bradesco só processa via API título a título. Então, apesar de eu montar um borderô único para pagamento, quando eu mando para o banco, eu sou obrigado a mandar um a um. E eu vou pegar o retorno um a um, e no extrato vai estar um a um. Então, ele está tudo casado. No caso do Itaú, do Banco do Brasil, outros bancos que a gente olhou, ele aceita o pagamento em lote de alguns tipos de título. Tributo é sempre um a um, mas alguns títulos ele aceita em lote. Então eu pego aquele cara e mando um lote único. Mas aí eu também, da mesma forma, eu vou ter os dois lados casados, tá? Então vai depender da integração daquele banco, mas eu vou ter a informação aqui para processar, ok? O Jonathan, qual a previsão da liberação da ferramenta? Eu acho que eu acabei respondendo antes, depois que você fez a pergunta, mas é no lançamento da próxima versão, tá? A gente está em fase de desenvolvimento para fazer a entrega e homologação até o final do ano, para disponibilizar para todos os clientes no lançamento da próxima versão, que está no comecinho do ano, tá? Mas a data oficial, vamos dizer assim, é o lançamento da versão 38, que sai no começo do ano, ok? A Júlia fez a mesma pergunta. Gustavo, Banco Banestes, né? Tá perguntando se existe previsão de integração. No momento não está no radar ainda com o Banco Banestes, porque a gente inicialmente trabalha com os bancos maiores de fluxo nacional, tá? Por que isso? Porque aí eu consigo atingir a maior parte de clientes que fazem as operações financeiras, tá? Então, indiscutivelmente, a gente está falando especialmente de alguns bancos, né? Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Safra, Santander. São os bancos que têm, e o Sicob também está muito forte. São 6 bancos que ali operam brincando. A gente já fez algumas telemetrias de 85 até quase 90% das operações financeiras dos clientes nível Brasil, ok? Mas a gente sabe que tem bancos regionais muito fortes e naquela região aqueles bancos são mais fortes do que esses que eu comentei. Então você deu o exemplo do Banestes, mas no sul tem o Banrisul, né? O Sicredi também ele é muito forte em algumas regiões do Brasil. Então, para algumas regiões, esses outros bancos também são muito fortes, às vezes mais fortes, inclusive, que esses bancos de nível nacional. Mas aí vai ser uma questão de realmente, a gente primeiro vai fazer esses que atingem nível Brasil, mas não tem nenhuma porta fechada para nenhum banco desde que ele tenha tecnologia. Aí o que a gente pede é, vem conversar com a gente, vem, né, traz a necessidade e a gente vai tentando verificar. Às vezes a integração não, às vezes ela é parecida com outro banco, eu tenho mais facilidade de colocar. Então é importante trazer para a gente botar na mesa e discutir, ok? É, Midler está perguntando se é independente se teremos tech fim ou não. Sim, eu acho que eu acabei respondendo. Acho que essa pergunta você fez antes de eu responder. Para o contas a receber é necessário tech fim, bolepix, boleto híbrido, mas essas outras não, tá bom? Acho que eu já acabei já respondendo. Para o Sérgio, acho que eu também consegui responder.
A Tainá fez uma pergunta aqui interessante. Se será possível colocar APIs de CRMs ou só financeiras? Aí, precisa entender o que são essas APIs de CRM que você está falando, tá, Tainá? Para entender do que a gente está falando. Aqui eu estou falando especificamente desses assuntos de módulo financeiro, tá? Então, é, disso que a gente conversou aqui, todo esse fluxo de módulo financeiro. O que não tiver dentro desse fluxo, aí é uma outra conversa separada, a gente precisaria entender, provavelmente nem comigo seria, é mais com o time do vendas, mas o que eu posso te falar, assim, a gente tem um trabalho bem forte aqui do lado do Intor, para a gente trabalhar APIs para todas as áreas, tá bom? Eu vou tentar correr aqui, pessoal, porque eu estou chegando perto do meu limite de tempo. Vamos ver aqui. Larice, como ficará o processo para conciliações de antecipações de cartão de crédito? Então, assim, ó, o que vier no extrato e eu tiver registro no Intor, eu vou conseguir fazer, tá, Larissa? Então, o que que é importante? Que você faça a operação no Intor. Ah, eu peguei lá, eu tive lá, eu tenho lá, sei lá, 50 mil recebível no cartão, fui lá, contratei uma antecipação e aquele valor entrou. É importante fazer essa operação no Intor com o valor exato que aconteceu, porque quando esse cara aparecer no Intor, o Intor vai conseguir aparecer na API, o Intor vai conseguir localizar. Então, assim, ó, qualquer coisa financeira que vocês fizerem e refletir no Intor, quando eu pegar na API, eu vou conseguir localizar. Então, é muito importante que as operações. Aí é a mesma coisa que eu comentei naquela questão do 775 com o cliente que perguntou. Muito importante que essas informações estejam lá no Wintor para que eu localize. Ok? O Odilon está perguntando sobre o boleto híbrido aqui, né? Essa questão aqui, quando os boletos são pagos, são baixos de forma automática, se tem como controlar a divergência. É, sim, as baixas são 100% automatizadas, automáticas, na verdade, e sim você tem alguns locais que você pode verificar as divergências. Aí, Odilon, se você quiser, pega meu e-mail, dá um ping lá, porque a gente faz uma agenda específica sobre o assunto do boleto híbrido, porque você já está mais maduro, já tem produto pronto, já está tudo mais fácil de demonstrar, e aí a gente conversa, eu te mostro, tá bom? Mas sim, tem sim, tá bom? Aqui eu já respondi. O Azer perguntou sobre a apresentação. A gravação vai estar disponível no canal do YouTube, tá? A apresentação em si, ela não será disponibilizada neste momento, porque a gente ainda está fazendo desenvolvimento e tudo mais, mas a gravação vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá bom? Qualquer dúvida pode me procurar. Acabei respondendo aqui a Ana. Ela perguntou se tem a gravação do webinar na semana passada. Já tem a gravação, mas o marketing ele sobe depois que a gente terminar toda a maratona, né? Até o final da semana a gente tem outras agendas, todas estão sendo gravadas, tem um fluxo natural de edição e depois vai tudo para o nosso canal oficial. Então fica ligado lá, porque em breve vai estar disponível todas as apresentações, ok? É, Aí o José Tarano está perguntando sobre o modelo de contratação do boleto híbrido. José, pega o meu e-mail, me pinga, por favor. A gente bate um papo, faz uma agenda para te explicar direitinho como que funciona, tá bom? Aí a gente investe um tempo nisso. Só porque, como eu preciso dar uma corrida aqui, não vou conseguir responder sobre esse assunto, mas pega meu e-mail, me chama e a gente marca um momento só para falar sobre esse assunto do boleto híbrido, tá bom? O Everton, acho que é uma pergunta, né? Na própria rotina você consegue validar título a título, que no fim fecha o valor do montante. Não sei se eu entendi a pergunta, mas a ideia é: todos os registros que eu tenho no Intora, ele vai localizar e vai te sugerir para você poder finalizar o assunto, tá? Se for isso, esse é o conceito, tá? Se eu não conseguir entender a pergunta, pode reformular novamente que a gente responde. O Anderson perguntou novamente, acho que eu já respondi, se tem custo para, mais uma vez, tá, pessoal? Para até que fim não. Para até que fim tem a contratação, né? Mas para os outros produtos que eu comentei, vai ser pacote. Não tem API adicional, não. Não tem custo adicional, não, tá bom?
É, a parte do Bradesco. Leandro, me procura, tá? Mais uma vez também, para eu entender a sua pergunta melhor, se você está falando do boleto híbrido, o que que é, a gente bate um papo. Se for sobre o contas a pagar, o extrato está em desenvolvimento, tá bom? E sim, vai ficar tudo certinho. É, Perfeito. Ó, a Tatiana falou assim, ó, bom dia. Hoje temos muitos clientes exigindo pagamento através de depósito bancário. A identificação desses pagamentos acabam sendo manuais. Teria alguma forma de automação para... Estou imaginando que é o cliente, seu cliente, te pagar por depósito bancário, né? Se você tiver essas informações no Intor, direitinho, os valores batendo, data, tudo mais, sim. Essa que é a ideia, a gente conseguir cruzar essas informações e você ter esse fluxo muito mais automático, tá? Então, sim, a ideia, a gente está trabalhando é justamente para ajudar nesses fluxos que hoje são extremamente manuais, tá, Tatiane? Porque se você tiver tudo cadastrado no Intor, a hora que eu bater na API, eu vou localizar e vou te identificar. Olha, esses caras aqui são esses. Porque na API, por exemplo, vem o CNPJ de quem está pagando. Eu consigo cruzar outras informações, entendeu? Então, eu consigo ser muito mais dinâmico para você só dar uma última conferida e finalizar, tá bom? O valor do extrato. Então, aí. Não, né, Júlia? Você está perguntando se precisa, o valor do extrato está 100%. É por transação. Porque quando eu falo extrato bancário, na verdade, o banco não manda. Ele até tem. Até existe o extrato, mas é, eu bato e pego todos os lançamentos, né? Também vem a linha de finalização e tudo mais, que é importante, porque aí você consegue saber o extrato e conferir, mas o que me interessa principalmente é os lançamentos. Eu pego lançamento a lançamento e saio buscando eles no Intor de forma que você consiga ir encontrando e automatizando o fluxo, tá? Ele tende a bater, né? A tendência é que bata, mas ele não vai travar nenhuma operação, porque o que você localizar, você finaliza a conciliação. O que você não localizar e fala, nossa, isso aqui eu não faço a mínima ideia do que se trata, vou ter que investigar, você investiga e depois você finaliza aquele fluxo, né? Ele não vai travar essa conciliação porque eventualmente você não encontrou um título, tá bom? Banco BTG a gente não tem integrado ainda, então cai naquele mesmo fluxo que eu falei, tá, pessoal? Qualquer banco que não esteja nesse fluxo, aí preciso que venha nos procurar para a gente entender, tá? Eu sei que tem cliente falando do BTG, o BTG inclusive está falando para cliente que tem a integração com qualquer RP. Isso não é uma realidade, ele não está integrado ao Intor, não existe integração do BTG com o Intor, então precisa ser analisado, precisa ser feito e vai ter que entrar numa fila de produção. Não existe nada planejado nesse sentido ainda. Então, quem tiver interesse nessa questão do BTG precisa nos procurar para a gente entender e analisar e verificar como que vai andar com esse fluxo, tá bom? Hoje não está integrado. Olha o Orlando botando fogo ali, querendo queimar a 1503. Calma, cara, calma. A gente vai chegar lá. Simone Lins, para clientes com pagamentos antecipados de pedidos, tem algum fluxo que poderia identificar esses depósitos versus pedidos implantados? Já vou te fazer um convite, Simone. A gente vai ter uma apresentação na quinta-feira, só tem que ver direitinho o horário, se eu não me engano é 16 horas ou 17 horas, onde eu vou falar exclusivamente sobre o fluxo de recebimento antecipado no Intor, o que que a gente está construindo. Então me procura nessa agenda e a gente vai falar sobre esse assunto exclusivamente, ok? Mas, de qualquer forma, se você trabalhar de forma manual e fizer a operação, eu vou repetir o que eu comentei ali atrás. Desde que a operação esteja registrada corretamente no entorno, o valor exato que está vindo no extrato e que seja no mesmo CNPJ, ele vai conseguir localizar. Qual que é o problema que às vezes o risco pode acontecer quando é muito manual? Isso é comum de acontecer, tá, gente? Eu tenho lá um quanto receber no nome lá sei lá, da TOTOS, é um CNPJ. Mas aí quem vai e paga aquele título por ser um depósito, às vezes um Pix, qualquer coisa nesse sentido, é o dono. Vai vir um CPF. Aí eu não vou localizar. Por quê? Porque aí eu não tenho informação.
eu vou sugerir. Se eu encontrar o valor e eu não tiver outros valores iguais naquela mesma data e tudo mais, eu vou sugerir, né? Mas eu não vou conseguir dar uma exatidão para você. Então é importante tentar sair o máximo possível dessa parte manual, tá bom? Anderson Silva me procura sobre esse assunto, tá bom? Estou à disposição. Em relação a uma eventual transação transferência do numerário 632, ele já realiza o lançamento da 104? Sim, tá? Se você fizer, na verdade, vamos pensar aqui, ó, você nem precisaria da 632 porque você consegue fazer diretamente dela, mas se tiver a transferência e eu encontrar no extrato, eu vou fazer, ok? E agora eu vou precisar finalizar, pessoal. Eu consegui responder todas as perguntas, eu vou só voltar para uma pergunta que eu tinha deixado aqui para responder por último, porque algumas vezes perguntaram, então pode ser que eu não, alguém não tenha pego essa resposta, mas quais bancos, né? Por contas a receber, a gente tem Bradesco em finalização, tá? Tem alguns detalhes, mas está integrado, tem alguns ajustes a serem feitos, mas Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Sicredi, Sicobi e Caixa finalizando, ok? Vai ser o sétimo banco que vai entrar. Por contas a receber, por contas a pagar e por extrato, eu estou fazendo integração do banco do Bradesco e do Itaú. É esses que eu estou finalizando, tá? Em breve vai estar disponível. Os outros a gente ainda está em fase de estudo, tá bom? Qualquer outro banco que não esteja nessa lista, traz para a gente bater um papo para a gente verificar como a gente resolve. Ok, pessoal? Então, agora eu queria agradecer a presença de todos. Conseguimos aqui, eu vi que a grande maioria ficou, poucas pessoas tiveram que se ausentar, talvez até para entrar na próxima agenda, mas muito obrigado a todos. Estou à disposição, meu e-mail está aí, podem mandar, podem me chamar se precisar. Já fica aqui o convite. A gente tem uma manhã às 2 da tarde, 3 da tarde, acho, sobre contas a pagar também, tá? Um fluxo novo que a gente está construindo. E na quinta-feira, no final da tarde, a gente vai ter também uma sobre o recebimento antecipado, que foi até uma pergunta que foi feita aqui. Convido todos a participarem dessas agendas e agradeço demais a presença de todos, tá bom? Tenham todos um excelente dia e uma excelente semana. Grande abraço.